Gravando, viu, professor? Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa terceira reunião ordinária da CIDF. Hoje é 11 de abril de 2024. Gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros da CIDIF, o senhor Adilson. Adilson, como é que pronuncia esse sobrenome? Correr ou Correr? É correr, mas falam, é costume agora na regional é correr, senhor. Pode Tá. correr que Pode é correr. bom. É bom porque eu sou obeso e eu só corro no sobrenome. Não, então vamos arrumar uma forma de você correr também, fisicamente. Como representante aí, né, dos membros das CSAs da área de humanas, certo, Adilson? Em substituição ao André Torres. É só essa, né? Isso, professor. Justificativas de ausência da professora Daniela Zanquete, do IQ, que é a nossa representante dos presidentes da CSA na área de exatas, e do Carlos Henrique Oliveira de Paulo, da FEAGRE, representante dos presidentes CSAs na área de tecnológicas. São só as duas que eu tenho aqui, mas alguma justificou? Não? Não, professor. Então são essas. Então eu já queria colocar para manifestação das conselheiras e conselheiros a súmula da nossa reunião ordinária de número 2, que foi realizada em 7 de março de 24, que o documento foi passado a todos. Queria saber se há alguma manifestação sobre a súmula. Agradecendo sempre o valoroso trabalho do Ademir e da Andréia na elaboração da súmula. Dá trabalho, né, gente? Às vezes a gente fala muito. Vou começar por um pró-reitor. Se não há nenhuma manifestação, vamos colocar em votação então, por favor, Ademir. Sim. Vocês devem estar visualizando aí já. Lembrando que somente os titulares podem votar, tá? Nosso quórum está em 21 ou tem mais gente, Ademir? 22, professor. Pelo que Então, eu pronto. marquei aqui. Acabou de votar, acabou de votar. Isso. Então nós temos aí a súmula aprovada por 21 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. Isso. Se o Vou, Ademir puder aí compartilhar. sim, compartilhando aí com vocês. Bom, nós temos hoje a pauta normal, nossa, e temos aqui também uma pauta suplementar. Não há por parte aqui da presidência nenhum destaque, tá? Nós temos na ordem do dia dos itens, deixa eu pegar aqui certinho, dos itens de 1 a 10 são serviços voluntários na Unicamp, para aprovação. Nos itens de 11 a 44 são designações para aprovação. E o nosso item 45 trata de uma transferência de servidor ainda em estágio probatório, que precisa passar aqui na CIDF. Na nossa pauta suplementar, nós temos no item 1, designação para aprovação, itens de 1 a 6, e temos no item 1B, uma licença com prejuízo de vencimentos para tratar de assuntos particulares, que é o item 7. Então, eu consulto na pauta normal de 1 a 44, 1 a 45, desculpa, se há algum destaque, e na pauta suplementar, os itens de 1 a 7, se há algum destaque por parte aí das conselheiras e conselheiros. Vamos, assim não tem graça, gente, tem que destacar algum. Vamos lá, Bruno, Rodrigo. Receio que vocês tenham ganho o rótulo de encrenqueiras, viu, Bruno? Não, mas a Mônica fica jogando a gente contra o tempo inteiro. Ali é o Bruno, ó, o Bruno. Bruno Tá bom, levantou a mão.
Não é um destaque, professor, é só um pedido para esse dia que a gente já comentou um tempo atrás de analisar se essas transferências de probatório é realmente necessário passar pela CIDF ou se pode ser algo que o DGRH, com a sua competência, toque. Eu não sei se é necessário passar por aqui. Eu passo então para a Cidinha responder. Simone, por favor. Na verdade, eu não vou pedir destaque. O que eu vou colocar é que eu vi na pauta gratificação referente ao AT, assistente técnico de apoio. E aí eu vou colocar uma situação nossa aqui da Faculdade de Educação, que foi a nossa constatação de que nesse processo de progressão da carreira PAEP, não há como delegar subordinação de equipe para os assistentes técnicos de apoio, quando na unidade esse pessoal tem equipes. E aí a gente foi verificar lá na deliberação consular 16 de 2019, não há a previsão de subordinados. Então, a nossa CSA vai encaminhar um documento solicitando a correção ou análise disso, prevendo que esses cargos, né, assistente técnico de apoio, tem uma série de variação, que esse pessoal poderá ter subordinado, tá? Então, eu quero deixar isso registrado, considerando que na pauta, né, há várias gratificações referentes a esses cargos, e aí já coloco, então, a nossa indicação. Somente isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Giovana, você gostaria de comentar? Posso comentar? Deixa eu só Por favor. comentar outra coisa. A Cláudia da FT acabou de mandar uma mensagem que ela está caindo, pediu para avisar a Ademir que ela está na reunião, mas ela está oscilando a internet dela. Ok, Professor, a gente tomou essa medida de colocar a deliberação consul como um padrão para o processo desse ano, porque justamente pela falta de padrão das unidades, né? Então, até 22, 19, a gente não tinha essa divisão com cargo sem cargo, em 22 a gente teve, e a gente teve muitos desconfortos das unidades por conta disso. Então, tem local que o AT ou o CTU ou um secretário tem equipe, tem local que não tem, e aí a gente estava tentando padronizar um documento único e a gente optou por colocar não se aplica, né? Então a unidade tinha essa autonomia para colocar se não se aplicava para aquela realidade, mas aí os servidores também nos procuraram dizendo que não era justo, porque para algumas unidades estava sendo aplicado um critério, para outras outro. Então a gente também ficou assim, qualquer ação que a gente tomasse tinha aí uma repercussão e estaria beneficiando alguém ou prejudicando alguém. E aí a gente teve conhecimento dessa deliberação Consul no GT, no acompanhamento de melhorias do professor Lana, porque estava no momento de certificação, essa deliberação estava sendo muito utilizada, a gente teve contato com ela, e o GT decidiu, então, usar ela como um padrão para estar seguindo todos os formulários que fossem distinguir os cargos, né? Nós identificamos aqui na DGRH que a deliberação em alguns cargos, ela deixa muito claro que tem subordinados e até quantos subordinados devem ter, e para outros cargos ela diz que não tem, e para outros ela não fala nada, nem que tem, nem que não tem. Para esses cargos, a gente acordou aqui internamente, junto com a Cidinha Everaldo, diretoria-geral e a equipe de carreira, quais seriam as medidas tomadas pelo processo de progressão, e foi definido da forma como está hoje em sistema, né, como está sendo apresentado. Mas a gente também sente necessidade de algumas alterações dessa deliberação, até para que fique mais claro alguns pontos, né? Então, para quem não está escrito nada, o que é para ser considerado, né? Se a gente, para alguns, um nível de detalhe, até a quantidade de pessoas subordinadas, a gente sabe que isso também não é a realidade em alguns locais, então a gente já conversou um pouquinho com a Veridiana, né? Não sei se a Veri quer me completar ou se eu estou dando spoiler aqui, né, Veri? Mas que a gente quer rever essa deliberação em conjunto, e a gente pediu a cadeira, né, a DGRH poder estar junto nessa revisão dessa deliberação, para a gente pensar realmente nas necessidades de cada unidade, né, porque a gente entende que a gente tem que ter um documento único, a gente não pode deixar na mão das unidades colocarem se aplica ou não se aplica, porque a gente tem que ter, né, um AT que atue numa faculdade, tem que ter o mesmo peso de outra faculdade, né, então a gente quer um documento normativo único, mas o documento que está atual ele precisa ser revisto mesmo. Né, a Veri já comentou um pouquinho que tem previsão para isso, né, Veri? Acho que eu passo para você completar. Por favor, Veri, depois eu devolvo para a Simone. Veri, vamos lá. Isso, o professor Fernando
tem previsão, né, professor, de fazer essa revisão da tabela, porque são vários aspectos, não apenas esse dos subordinados, existem vários aspectos da tabela que precisam ser revistos, mas, de fato, existem cargos em que o diretor delega alguma subordinação e cargos iguais que não têm necessariamente subordinados, e isso pode estar gerando esse problema na progressão. Obrigado, Veri. Simone. Então, o nosso encaminhamento decorre exatamente da constatação de que pessoas que são assistentes técnicos de apoio e que têm subordinado, quando vão participar da progressão, consta lá, não tem subordinado, já veio assim, fechado, né? Quando as pessoas têm sim equipe, quando elas executam gestão de pessoas. E aí foi o que a Giovana falou, né? Sobre pessoas terem procurado no sentido de sentirem-se injustiçados. Eu sei que há uma tendência em criar-se um padrão, mas também a gente não pode perder de vista que, eventualmente, cada unidade tem as suas peculiaridades. Em algumas poderá ocorrer de não ter gratificados, mas no caso, aqui a gente na FE, os ATs, em grande parte das situações, têm subordinados. Tá certo? Obrigada. Obrigado, Simone. Rodrigo. Boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas aí. Não só para incluir aí no debate, que também acontece com o coordenador técnico de unidade, tá? Então, a gente também tem essa, que não é 100%, tá? Pelo que eu pude acompanhar algumas trocas de mensagem, mas também acontece com uma certa frequência, posso falar aqui no caso do Instituto de Economia, do coordenador técnico ele ter subordinado. Tá? Houve essa questão aí, Giovana chegou a conversar comigo, entendo que a gente tem uma deliberação vigente, mas acho que para um próximo ano a gente oficializar isso de alguma maneira, tá? Porque realmente o que está na deliberação e a restrição que tem e a realidade às vezes se descola um pouco aí. Então talvez faça jus a um acerto aí, uma atualização da deliberação. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Professora Mônica. Que fique estava mudo. Não, sem nenhum demérito ao que foi discutido com relação às ATs, eu só lembro, por exemplo, a gente tem as nossas ATs de pós-graduação e graduação, elas trabalham como equipe. Elas não são as supervisoras dessa equipe. O supervisor é o coordenador de graduação e o coordenador de pós. Até porque, por ser AT, elas não podem ser responsáveis. Existe, obviamente, uma integração com a equipe, mas o caráter de decisório, caráter de atuação é diferente de uma atividade de supervisão. E eu acho que foi por isso que foi contemplado dessa forma na deliberação atual. Então, isso realmente tem que ser discutido, eu concordo, que vocês são informados, mas só lembrar que são instâncias de atuação diferentes, até onde eu vejo, tá? Tem assimetrias, tem especificidades aí por unidades, né? Bruno, por favor. Só acrescentar aqui na discussão, né, que estou no comitê pelo 2º ano, e a gente identifica que as comissões têm uma grande dificuldade com esse tema do com ou sem subordinados. Inclusive, tem comissões que chegam a mandar para a gente a divisão do dinheiro na vertical para com subordinados e sem subordinados, que é algo que não cabe na deliberação. Então, eu acho que é algo que vale a pena a gente rediscutir em algum momento, porque está gerando um ruído por uma coisa muito pequena. Trataremos, então, do assunto lá à frente, né? O comitê pode também já trazer algumas propostas. Não vejo mais nenhuma manifestação. Podemos colocar, então, em votação? Estamos votando. Já votamos ou não, né? Ainda não, né, Não, Nemir? professor, ainda não. É que acabou tendo a Simone pediu para começar ali só um esclarecimento, né? Isso. Pois não? Então, vamos colocar em votação. Lembrando que nós estamos votando a pauta normal e mais a pauta suplementar. Na pauta normal é o item de 1 a 45 e na pauta suplementar o item de 1 a 7. Ok. Por favor, Ademir. Vai aparecer para vocês aí. Demir caprichou nos títulos, hein, Demir? Sim. Olha, Então, tá chique. coloquei as duas pautas aí já. Todos os itens.
que se alguém destacar, você dá um trabalho para ele corrigir ali. Aumentou nosso quórum, professor. Com Chegamos em 25 25, é isso? votantes. Isso. Muito bom. Vejo aqui que foi aprovado, então, por unanimidade, 25 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Com isso, vencemos aqui a ordem do dia e já estamos no expediente. Te passo a palavra, então, para colocar aí as alterações nas CSAs. Ademir, depois a gente abre a palavra primeiro para a DGRH e os demais colegas, por favor. Ok, então no expediente nós temos aí alterações nas CSAs RHs, né, para a ciência, começando aí pela CSA 05 do SEMEC, que é um afastamento temporário do senhor Adilson Donizete Nardes como membro durante a vigência do processo de progressão. Na CSA 37 do IA, a indicação do senhor José Elcio Marcelino como membro. CSA 58 da CGU, a indicação do senhor Caio Henrique Santos Lopes como membro, em substituição à senhora Alessandra Régio. CSA 64, PRG e PRPG, cessação, né, do mandato dos membros Matheus Dermonde Gonçalves e Felipe Racosta Leite, aí como membros. No item B, a alteração da composição de membros da CIDF, o professor Fernando já apresentou, a indicação do senhor Adilson Roberto Correr, né, da FCA, representante dos membros do CSA RHs, da área de Humanas e Artes, em substituição ao senhor André Luiz Pontara Torres, do IEL. É isso, professor. Obrigado, Ademir. Eu vou passar a palavra inicialmente à DGRH e depois abro para os demais. Cidinha, por favor. Bom, pessoal, boa tarde, todos e todas. Sobre a questão colocada pelo Bruno, a gente precisa mudar as normativas, Bruno. A gente está trabalhando no sentido de mudar a deliberação e sua normativa do probatório, que lá consta isso na questão da transferência, sabe? Então, enquanto a gente não altera, aí a gente está passando pela CIDIF, mas nós também temos acordo que a gente está cada vez mais melhorando e acompanhando, né, tudo isso, e a gente avalia, a gente tem que dar parecer, né, e talvez né, mandar a CIDIF para conhecimento, mas também não vejo essa necessidade, mas a gente precisa alterar a normativa. Como nós estamos trabalhando outros aspectos, né, outros itens, então a gente está finalizando para poder alterar e aí, se aprovado, aí modifica essa situação. Okay? Obrigado, Cidinha. Vamos ver se a Giovana quer dar algum aviso. Eu vou passar para ela a palavra, querida. Passar então para a Giovana. Giovana, sobre o nosso processo de progressão, as informações. Professor. Então, nós fechamos agora, semana passada, as inscrições, né? As inscrições foram de 18 de março a 2 de abril. Nós tivemos 1.097 inscrições, né? 717 pedidos para progressão vertical e 380 pedidos para progressão horizontal. Nessa semana já tivemos a etapa de declaração de conflito de interesse pelos membros das comissões. As comissões já estão organizadas e agora ontem, no dia 9, terça-feira, desculpa, dia 9, começou o período de análise das comissões de avaliação dessas inscrições. Relembrar que a equipe da carreira está à disposição, a gente tem plantões de dúvidas para as comissões também, ou no e-mail da carreira, ou no nosso ramal aqui, para que a gente faça aí um bom processo, porque essa é a principal etapa agora, né? Está na mão das comissões realmente julgar o mérito desses servidores, o desempenho, se houve ou não alteração de complexidade, para que a gente tenha um bom processo, um processo justo aí para os servidores que estão se candidatando. Acho que é isso, professor. Obrigado, Giovana. A palavra está aberta. Edson. Eu entendi que era o Edson. Certo, boa tarde. É o Edson, por favor, Edson. Estamos sim, Edson. Boa tarde, professor Sartre, boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer duas manifestações aqui. Primeiro, dizer de uma conquista importante
recente, que é a assinatura da universidade junto à plataforma Alura. Era uma demanda bastante anterior e, finalmente, com forte apoio aí da PRDU, o professor Sarti nos ouviu, e aí foram contratadas inicialmente 320 licenças. Dessas 300, 220 a DETIC vai organizar a distribuição, está organizando, e a EduCorp ficou com 100, que nós estamos priorizando especialmente os instrutores aqui da EduCorp. Era bastante necessário, porque a EduCorp não daria conta, porque todo dia há novidades nesse campo aí. Então, desculpa, com uma plataforma como a Alura, a gente vai conseguir atender, e já tem aqui alguns dados do engajamento disso, né? Já no primeiro dia, houve 105 engajamentos, ou seja, 105 buscas, e já temos 5.831 atividades realizadas através da plataforma. Ou seja, 5.831 colegas nossos fizeram e concluíram e estão certificados em diversos temas. E as unidades, né, que mais atuaram, mais se engajaram, a própria DETIC, obviamente, a DGA e o CPQBA. E a gente espera que todas as unidades que estão contempladas, e todas estão contempladas, façam uso, acessem, porque houve investimento, é o maior investimento imediato em uma ação para um segmento profissional, aí no caso os TIs. Então eu queria registrar aqui que isso vai nos ajudar na política aí de formação, capacitação, atualização. Então é importante, queria registrar isso e agradecer o apoio institucional, né, da atual gestão em relação a uma demanda que eu encontrei no relatório que eu recebi quando eu assumi aqui a EduCorp. Recebi no relatório com uma pendência importante a ser resolvida. Então, está resolvido, tá? Segunda manifestação minha é que o reitor já designou uma portaria designando a comissão organizadora do 9º Sintec, que vai acontecer só no final do 2º semestre, mas já começará a haver trabalhos de organização e de incentivo para que os PAEPs participem do evento, que acima de tudo, é uma amostra da nossa produção profissional, que contribui para que a universidade atinja aí a excelência que a caracteriza sempre que a gente está com comparado nos rankings. Sempre a USP aparece um pouco na frente, mas a gente chega lá ainda. Eu tenho falado isso para o pessoal que está entrando na Unicamp. E é assim, essa produção profissional que vai ter um espaço lá no Sintec convalida o esforço dos técnicos administrativos nesse movimento da universidade para ser excelente. Era isso, professor Sarti, eu fico à disposição, qualquer dúvida. Obrigado, Edson. Edson, eu acho que parabéns aí pela iniciativa da EduCorp. Eu estive lá no evento, né, do lançamento, não pude assistir a palestra, mas participei. Como eu disse lá, me parece que a importância da atualização nessa área é fundamental, né? As tecnologias digitais, a velocidade com que isso tem avançado, um exemplo aí que a gente tem trabalhado o tempo inteiro que a gente ouve, inteligência artificial, só para citar um exemplo. A universidade tem que se capacitar para isso, né? Nossos servidores têm que se capacitarem. Eu digo que isso afeta diretamente todas as nossas atividades administrativas, atividades acadêmicas, né? As atividades de pesquisa, mesmo na nossa conversa com os atores externos, a começar pelos órgãos de controle da universidade. Então, a universidade tem que investir nessa área, tanto na formação das pessoas, quanto em equipamentos, em aplicativos, porque isso eu diria que é o mundo atual, né? E uma universidade de ponta como a Unicamp não pode ficar para trás. Então, eu que quero agradecer aqui, nós, eu queremos agradecer a iniciativa aí da EduCorp, essa realmente bastante importante, tá? Passar a palavra aí para a Mônica e depois para o Pio.
pessoal. Eu só queria trazer aqui uma situação que a gente identificou no Instituto de Física e que talvez apareça em outras unidades de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos aqui no Instituto, no nosso corpo PAEP, quadro PAEP, pelo menos 5 doutores em física, engenharia, enfim, diversas áreas. E muitos deles manifestam interesse em participar de atividades didáticas. E a gente gostaria de reconhecer esse crédito, até porque geralmente eles trazem inovação para as nossas disciplinas, na interação com os alunos e tudo mais. E aí o que chocou um pouquinho é porque, como houve aquela deliberação CEP 6/2022, e o nosso coordenador de graduação, inclusive, foi uma das pessoas que participou ativamente da discussão, que ele é vice-presidente da CCG, na hora que fomos implementar um credenciamento de um profissional PAEP, assuntos universitários, para uma disciplina, a gente se deparou com um termo de credenciamento, que acho que provavelmente a PG fez, para fechar o aspecto jurídico. E aí a coisa engripou. Ou seja, a meta da deliberação, que era poder permitir o credenciamento de um professor externo ou um professor de outro quadro não MS numa atividade didática, ela não se cumpre, porque no termo de credenciamento tem todo um rol de problemas levantados com horário de trabalho, autorização. A autorização de chefia não é o problema, mas o horário de trabalho porque ele prevê que essa pessoa tem que fazer essa atividade 1 hora, e seja compensada depois, mesmo que a chefia autorize. E aí muitos dos nossos colaboradores falam assim, olha, quando vier o ponto eletrônico, eu vou ter que ficar trabalhando, repondo a hora que eu estou dando aula para o Instituto. Então, na verdade, aproveitei a reunião da CAD, falei com a Cidinha, né, agarrei a Cidinha na saída ali, né, Cidinha, até deixei RH, o Everaldo também já se prontificou a discutir isso, mas é só para ver que, às vezes, o espírito da deliberação com que ela foi discutida, ela não foi implementada na questão técnica posterior. E eu entendo que há problemas, desvio de função, etc., tal, que tem que ser analisados, mas a gente basicamente está no mesmo ponto que a gente estava antes. Ou seja, se a gente tem um profissional desse atuando numa atividade didática, a gente não consegue dar o crédito a ele por essa atividade. Tá? Então, eu acho que, não sei se tem outras situações desse tipo em outras unidades, mas eu queria deixar registrado aqui, e se a DGRH conseguir achar uma solução, obviamente a gente discute aqui também para que todos fiquem cientes. Tá bom? É só isso. Obrigada. Obrigado aí pela lembrança, apontamento disso, né, Mônica? Acho que junto com a DGRH vamos trazer também a PG para essa discussão, encontrar aí uma solução. Depois a Cidinha comenta. Pio, por favor. Boa tarde a todos, todas presentes na reunião. Agora que tem os dados fechados, né, Fernando, que a técnica aí passou, que 2.097 possíveis, 1.097 foram credenciados aí para progressão e promoção horizontal e vertical. O ano passado fixou 35 milhões, né, de recurso para esse, que foi o mesmo recurso do ano anterior. Então, vai ter uma sobra de recurso nesse aspecto, né? E um aspecto que a gente está colocando, e que você estava na reunião ontem, é a questão do abono de 10 mil e o auxílio saúde, né, que a USP pagou e a Unicamp ainda não pagou. Então, acho que é mais um motivo para a gente reforçar essa discussão do pagamento do abono, que ontem o reitor recebeu os docentes que entraram depois de 2003, que não vão aposentar com aposentadoria integral, tem essa dificuldade de permanecer os quadros, né? A universidade manter os quadros por conta dessa questão previdenciária. E a USP criou esse programa aí de retenção de talentos, que é pagar esse bônus, né? E ontem foi um movimento bem forte dos docentes, comparecimento bastante forte. Eu acho que faltou da administração uma proposta concreta, né? Falar, olha, nós estamos estudando essa discussão do abono, né? Que na verdade são os recursos que estão no caixa. E como foi publicado os balanços das 3 universidades, a Unicamp está com 1,836, é óbvio que tem 166 milhões da saúde nesse número, a Unesp 1,591
e a USP tem 6.683 milhões em caixa, dá 10,100 bi. E o Estado tem 30 bi, isso em 31 de dezembro. Ou seja, 1/3 dos recursos que estão disponíveis no Estado está aqui nas universidades. Né? Então, eu creio que é possível atender essa reivindicação, né, do abono prêmio, né, que é 10 mil no caso de funcionários, docentes são outros valores. Eu não sei, eu saí antes da reunião ontem, até às 18h30 estava se encaminhando para a criação de um grupo de trabalho. Né? Espero que a administração tenha uma proposta concreta de pagar, né? Começar a pagar. A USP já pagou ano passado, tem uma proposta rolando lá na USP, eu acho que deveria a gente caminhar nesse aspecto. O segundo ponto que eu queria tocar é sobre a progressão e processo de avaliação de desempenho do ano que vem. Se não dá para antecipar o calendário, né? O calendário terminar antes do fim do mandato do reitor. Né? Eu sugeriria que fosse antecipado o processo do ano que vem, esse calendário não ficar para o segundo semestre e fazer uma alteração para esse novo ano. E, além disso, não ter essas pessoas que estão no teto do nível. Né? Eu fui procurado por um funcionário do fundamental que está parado no teto do fundamental. Né? Acho que tinha que dar uma solução para esses servidores que estão paralisados no teto do fim da carreira. Aí. Então, também ter alguma coisa nesse sentido. É isso, Fernando. Obrigado, Pio. Cidinha, por favor, depois eu comento, tá? Cidinha. Sim. Na verdade, eu levantei a mão para poder passar uma informação a respeito da finalização do trabalho do GT, ficou responsável para o estudo do teletrabalho para a implantação de um piloto na universidade. Então, o Bruno fez parte desse grupo comigo, o professor Torresan, o professor Darrab, o professor Donato, acho que só, né, Bruno? E nós fizemos um estudo aí bem abrangente e apresentamos, né, para a reitoria a proposta, e no momento nós estamos aguardando um agendamento de reunião com a reitoria para poder explicitar um pouco mais os detalhes tá no relatório, mas é sempre bom uma apresentação do grupo de trabalho para tirar dúvidas e discussão. Então, o grupo encerrou o trabalho, apresentou o relatório, só para a gente comunicar aí à comunidade. A gente já havia pedido, em função do final do ano, uma extensão de prazo, e o prazo era até dia 4, e a gente cumpriu o prazo, né, entregando um relatório conforme autorizado. Então, é mais uma informação geral, e agora estamos aguardando a reunião para a avaliação do relatório. Ok? Se o Bruno quiser acrescentar alguma coisa, que o Bruno fez parte do GT também. Bruno, por favor, depois eu passo para o Pfeiffer. Eu queria acrescentar só agradecimento à Cidinha, todo o apoio dela, trabalho, em especial a todos os membros do GT, mas a Cidinha em especial, que sem ela a gente não teria conseguido. Muito obrigado e muito feliz de ter entregado esse trabalho e ter essa chance de apresentar para a reitoria. Vamos torcer para tudo dar certo, porque é um piloto, a gente vai avaliar no final do piloto, mas vai dar certo. Obrigado. Agradeço a você também, Bruno, que me ajudou bastante. Né? Todos ajudaram, mas a gente sabe, na hora de fazer relatório, né? É uma coisa mais afeita a pessoas que têm mais na lida vou descrever, às vezes tem uma acomodação de agenda, mas deu tudo certo, foi muito importante, né? Participação de todos. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cidinha. Pfeiffer. Boa tarde a todas e todos presentes. São dois assuntos que eu gostaria de trazer aqui. Um que eu já tenho trazido já com alguma frequência. Mas vou começar pelo segundo, que é o seguinte. Alguns dirigentes de órgãos da administração superior, da administração central, me procuraram por conta do processo de avaliação, de progressão. Por quê? Já com o avanço, com o êxito, né, do nosso processo de progressão
e repetidas vezes aí os servidores sendo contemplados, né, os funcionários da Unicamp, tem havido o seguinte: já há situações em órgãos em que os servidores subordinados estão até acima, chegando ou ficando até acima daqueles que coordenam. Eu não vou dar nomes aqui, nem exemplos, mas o que está acontecendo na prática é que aquela separação, acho que muito acertada, que a Unicamp fez, de colocar os dirigentes para competirem entre si. Eu fui presidente de uma comissão no primeiro processo que teve, com o qual me deparei, que tinha coordenadores do órgão participando do certame e concorrendo, consequentemente, com os seus subordinados. Obviamente que pelos critérios que avaliam, sobretudo, o aumento de complexidade, por óbvio que os dirigentes ficariam acima. Então, acho muito acertado da Unicamp ela separar os dirigentes para concorrerem entre si. E eu presidi aquela comissão e foi muito complicado, foi muito desgastante, embora eu considere que tenha sido justo. Então, acho acertado por parte da Unicamp. Porém, tudo é um processo, a gente vai evoluindo e lidando, se deparando com os desdobramentos das ações, das políticas institucionais que a Unicamp, que nós vamos tomando, né? Então, eu não sei se no médio prazo não haverá um certo, diríamos, um não interesse de alguns servidores para ocupar cargos altos na universidade, desses dirigentes perderem a satisfação ou até, diríamos, a motivação para ocupar esses cargos, tendo em vista que, por exemplo, se você imaginar um órgão que tenha coordenadores de divisão superando na carreira os diretores daquele órgão, e o diretor ele tem uma gratificação que não mais incorpora, é muito mais vantajoso ele ter continuado como coordenador de divisão, quando é o caso, quando é alguém que vem do próprio quadro do órgão e ocupa a direção daquele órgão. Ele vê os coordenadores de divisão, inclusive cargo esse que ele um dia ocupou, chegando no S2, no S3, no M, sei lá onde for, M4, enfim. E não valendo passando quase que do ponto de vista financeiro, não de sucesso profissional, não estou colocando isso, mas do ponto de vista financeiro, não vale a pena, porque é muito mais vantajoso ele ter um aumento salarial por meio de uma progressão, sobre a qual incidem sexta parte, quinquênios e tudo mais. É melhor ele ficar como coordenador de divisão e continuar com, diríamos assim, um pouco mais de chance. Por quê? Porque a briga, no bom sentido, nessa disputa entre dirigentes, segundo os relatos que eu obtive, a briga é bastante difícil. Então, eu não sei, aqui eu estou colocando a questão para que a administração, de repente, pense e não seria nenhuma benesse, mas talvez tenha a necessidade, nesses casos, até para não perder a atratividade, de ter um aporte de recursos que contemple um pouco mais esses dirigentes e não somente o percentual que vem de folha, que é o mesmo percentual para os outros grupos. Eu não sei, eu não estou propondo essa solução, mas me passa, por exemplo, esse tipo de solução pela cabeça, se não houver uma outra solução. Então, a minha sugestão é que se pense em relação a essa questão, porque acho que foi muito acertado da Unicamp nesse ponto de vista de agrupar os dirigentes, mas eu não sei se para eles isso está sendo vantajoso, porque são ligados diretamente à reitoria, amanhã muda a reitoria, saem do cargo, voltam para a base, ou enfim, não sei, saem do lugar, não importa. A GR vai embora. E vale a pena para um outro coordenador de divisão que está no S3, com uma perspectiva, vigindo a regra atual e tendo aporte de recursos e tudo mais, como tem feito, e muito bem feito essa administração, vale a pena ocupar um cargo desse? Ou melhor ficar onde está e concorrer pela progressão, chegar no S4, por exemplo, e abdicar do ganho de uma GR, de um sucesso profissional, ocupando um cargo de dirigente alto na universidade. Então, eu estou colocando essa questão que ela advém
de um êxito da universidade, mas toda ação exitosa, ela tem os desdobramentos que podem ser não tão exitosos assim. Então, acho que precisa dar uma pensada sobre isso, e eu falo com bastante tranquilidade, porque eu não faço parte desse grupo, e fui procurado como representante da carreira por dois dirigentes que fazem parte desses grupos. A outra questão, só corroborando a fala do José Luiz, eu volto a colocar aqui a questão dos grupos em extinção. Na gestão passada, foi implementada uma carreira e pessoas que estavam acima do teto que foi colocado pela carreira, para a carreira, elas foram colocadas à revelia. Repito, quero deixar registrado, à revelia nos grupos em extinção da universidade. Grupo esse que não tem nenhum tipo de chance, nenhuma chance de ascensão a mais na carreira. E com isso veio a reforma da Previdência, que deu mais 4, 5, 6 anos para a pessoa trabalhar. Então tem gente que já não ganha, não aspira nada, pode ter um bom salário? Pode, mas eu não estou colocando isso. Estou colocando pessoas que há 6, 7, 8 anos não recebem absolutamente nada, não participam do processo, são alijados e tem mais 10 anos para trabalhar. Nenhuma empresa, não somos empresa, somos um órgão público, aliás, o que reforça ainda mais a minha tese, não existe isso, de uma pessoa não ter aspiração num plano de carreira. E algumas pessoas já me procuraram nesta semana, de órgãos da administração, eles vão procurar pelo professor Sartre, pela PRDU, como base para levar essa demanda que eu tenho colocado aqui já há algum tempo. Eu não sei se não poderia partir de nós, CIDF, ou da própria administração, uma política para tratar disso. Se a questão envolve base jurídica, que a PG se debruce sobre isso também e achemos uma solução, porque daqui a pouco acaba esta gestão que tem tratado tão bem, com tanto zelo e com tantas, diríamos assim, com tanta qualidade de gestão desse processo de carreira. Isso é uma análise que eu faço estando aqui somando CRH e CIDF há 20 anos. Eu estou aqui, desde quando era CRH eu estou aqui. Eu vi carreira nascer, morrer, já vi carreira natimorta. E não é possível que uma questão como essa a gente não consiga, de forma propositiva e proativa, nós não consigamos propor algo. Só que eu não posso, Marcelo, eu sou desse grupo que está em extinção. Eu nunca soube que eu estive numa vaga de médio, porque existia uma carreira que era segmentada em nível de complexidade. Eu estava no nível 8, eu estava estudando feito um louco, eu estava ocupando cargos e funções na universidade cada vez mais complexos, e a carreira me valorizou por isso, e de repente acaba a carreira. Mas eu, Marcelo, não posso tocar, porque é um conflito de interesse, porque eu não posso tocar uma coisa, ajudar, propor a criação de um grupo de trabalho aqui e eu fazer parte desse grupo de trabalho, porque eu faria com todo, mas eu não posso, eu sou um dos que foram prejudicados. Eu acho que tem que haver uma ação nossa, e eu digo como administração, não é a PRDU só, não é a DGRH, nós como colegiado, que pensa em políticas e implementa políticas de recursos humanos. Acho que a gente precisa propor alguma coisa, não só para os grupos em extinção, que são 35, talvez, servidores, já foram 54, parece, quando teve o facão foram 54, essas pessoas vão se aposentando, até adoecendo, enfim. Tem a questão também dos que estão atingindo o teto da carreira e tem muito tempo para trabalhar ainda, porque teve uma reforma, concomitantemente a isso, teve uma reforma da Previdência. Então, nós temos que pensar, na minha opinião, a gente tem que pensar em alguma política, na verdade, são dois problemas, que é quem atinge o teto e tem muito tempo para trabalhar ainda, vai ficar como? Atingir o teto e acabou? É isso mesmo? Tá, então nós temos que assumir que é isso como CIDF. Não, temos que propor uma política, então a gente tem que pensar numa política, e essa política ter, a meu ver, teríamos dois insumos para as políticas. Um para quem chegou no teto e não tem mais para onde ir, e o outro, que eu acho que mais grave, até de ponto de vista jurídico, quem está num grupo em extinção, que não foi avisado, simplesmente vai para o grupo em extinção, a carreira acabou e tchau. Então,
nós precisamos, na minha opinião, nos atentarmos para isso. E se pudermos, de forma proativa, tentarmos uma solução para isso, eu acho que, do ponto de vista de política de recursos humanos, tão exitosa, a meu ver, um dos pontos mais fortes que essa gestão tem tido, acho que não ficaria esse extrato, esse pequeno extrato que está potencialmente se tornando uma demanda que tende a ser reprimida, uma demanda reprimida que fica como um espólio, não no sentido pejorativo, tá bom? Mas como um espólio, uma coisa que não conseguiu resolver, que estava posta desde o começo, que nós pensamos aqui em resolver todas as demandas do ponto de vista da progressão, e fomos exitosos, está ficando esse pequeno detalhe aí, esses grupos para os quais não tem havido uma solução. Então é isso. Desculpa me alongar, professor Fernando, mas eu tenho batido bastante nessa tecla porque eu sou muito propositivo nas minhas colocações para Fala, filho, você me melhorar a nossa ligou? gestão, tá bom? Obrigado. Obrigado, Tá, eu estou Marcelo. encaminhando aqui, eu vou embora direto Beth, para casa do ônibus, Beth, acho que tá? você está com o microfone aberto, Beth. Tchau. Beth, por favor, se puder fechar o microfone. Cidinha e depois Giovana, é isso? Eu não abaixei a mão aquela hora. Ah, tinha baixado. Giovana. Peraí, deixa eu já começar baixando a minha. Professor, eu só quero colocar algumas coisas na fala do Pfeiffer, do ponto de vista operacional e gerencial da carreira aqui, olhando os processos de progressão. O problema que a gente enxerga aqui, Marcelo, não é que falta dinheiro, né? Você colocou, né, que tenha talvez um aporte maior de dinheiro para esses grupos de dirigentes. A gente está vendo cada vez mais as congregações e instâncias que são responsáveis por fazer essa divisão fazer um mau uso desse dinheiro ou uma má distribuição desse dinheiro, né? Em 2022, a gente teve o maior número de servidores contemplados, a gente teve mais de 2.000 servidores contemplados, e eu posso te falar umas 6, 7 CSAs que a lista de dirigentes não teve nenhum contemplado. E falaria aqui de cabeça para você, porque são processos que a gente estuda, e assim, o que acontece? Dinheiro teve, né? As unidades que colocam as pessoas que têm cargo na última lista da última posição, e com o pensamento de quem tem cargo já ganha mais por isso, e eles não têm que ter nenhum tipo de vantagem na progressão. E aí a gente vê, quando vai correr o dinheiro, e Thiago vai falar melhor que eu, que até levantou a mãozinha, não sei se é isso, mas que vou dar um exemplo de um cargo de superior com GR, para ele ser contemplado, mesmo que ele for o primeiro na lista dele, ele vai ser o sexto a ser contemplado, porque as unidades colocam primeiro fundamental sem GR, médio sem GR, superior com GR, depois fundamental com GR, médio com GR, superior sem GR. Então, mesmo que esse superior com GR ele seja muito bom e ele é o primeiro, ele vai ser o sexto. E aí, às vezes, não tem mesmo dinheiro para 6 pessoas na unidade, considerando que na vertical usa aí na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500 por pessoa. Então, eu acho que também é um pouco cultural das congregações e instâncias entenderem um pouco o mecanismo do processo e não seguirem essa receita de bolo de que quem tem cargo tem que ficar no final da ordem da distribuição de dinheiro, porque isso acontece sempre, né? A gente viu isso em 22, em 23 e provavelmente a gente vai ver em 24 também. Acho que são pouquíssimas unidades, aqui o Bruno do IB, a Cris Fink, que estão no comitê esse ano, que quebraram esse padrão e colocaram primeiro gente que tem a lista de gente com GR no começo, porque senão fica sempre no final. Então, eu acho, de verdade, que não é só mais dinheiro. É claro que a gente quer sempre mais dinheiro, o professor Fernando sabe que a gente está sempre chorando por mais verba na progressão, mas eu acho que não é só mais dinheiro. A gente tem que começar a ser mais estratégico as unidades e entender um pouquinho essas listas, né? Essas distribuições de porcentagem, elas estão sendo feitas de uma forma que não condiz com a realidade da unidade, né? A gente tem uma unidade específica que a gente estudou, que ela colocou, eu não lembro a primeira divisão, mas sei lá, era 50-50, horizontal, vertical, 50%. Aí dentro dos 50% que foi para vertical, ela colocou 25% para cada lista. Eram 4, ela não tinha fundamental. Então, assim, 25% dos 50%, dos 100%, não dá nada, não dava nem R$ 2.000, não vai dar para ninguém.
Então, assim, tem que ser feita uma distribuição um pouquinho mais pensando mesmo nas pessoas. Pega a lista de apto, vê quanto elas custam, faz simulações, vê quem já está mais defasado. Então, assim, a gente vê que cada vez mais pega-se as fichas que a DGRH disponibiliza, só clica lá nos xizinhos, coloca uma porcentagem e vai. E aí, quando chega, não dá certo. Ou então a gente tem comissões que colocam todo mundo como maravilhoso, todo mundo é 10. E aí a culpa é da congregação ou da instância que não fez uma boa distribuição de dinheiro, só que não veio nenhuma lista classificatória para ela, vem todo mundo 10. Então eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de colocar sempre a culpa de que falta dinheiro, porque não faltou em 22, não faltou em 23, lógico que faltou gente ser contemplada, faltou, mas se você mesmo falou, essa gestão ela investiu muito na carreira, né? Foram muitas pessoas, foi mais de 4.000 pessoas contempladas em 2 ciclos, né? Tirou todo o atraso aí de anos que a gente não tinha processo de progressão. Mas o que está faltando agora? Quem está no papel gerencial dessas CSAs fazer um bom uso desse dinheiro, né? E a gente conversa com comissões aqui, com CSAs, eles falam, não, mas o processo, a gente não pode pensar nas pessoas, a gente tem que fazer uma regra que para qualquer um, não, gente, tem que pensar mesmo nas pessoas, tem que pegar a sua folha, ver quanto custa. A gente tem falado disso desde o processo de 22, você já sabe quanto veio no ano anterior, já faz uma conta, né? Vê quantas pessoas custam e faça uma distribuição de dinheiro que consiga contemplar o maior número de pessoas. Agora, se a gente colocar sempre quem tem cargo nas últimas listas, porque ele já ganha mais pelo cargo, aí ninguém mesmo vai querer mesmo ter cargo, né? A gente está fazendo a estratégia errada. Então, acho que nem sei se cabe tanto essa minha fala aqui, estou aqui mais desabafando, mas é porque isso a gente vê todos os anos e a gente aqui fica irritado enquanto carreira de falar, gente, mas olha a regra que eles estão fazendo, né? Nunca vai dar certo desse jeito. Então, eu acho que falta um pouquinho mais mesmo as pessoas abraçarem esse processo e entender a estratégia que a gente tem na mão para realmente beneficiar e reconhecer os servidores que merecem. E não só a gente ficar pedindo mais dinheiro, que a gente também pede aqui, a gente também vai estar sempre pedindo o mínimo de dinheiro possível para que esse processo não pare, né? O Pio até pediu para antecipar o cronograma da progressão, a gente já está pensando no cronograma da progressão ano que vem, né? Porque a gente não quer que esse processo pare, porque a gente quer que sempre tenha um mínimo de verba possível para se ter esse movimento, para que todos os servidores sejam reconhecidos pelo trabalho que fazem. Mas a gente precisa também entender um pouquinho como o processo funciona e se a gente quer ter todos os servidores no S4, a gente quer ter uma equipe com 50 pessoas da unidade no S4, no M4, não é isso que a gente quer também. A gente precisa entender as necessidades, o que quer dizer a complexidade maior do servidor. Então, eu acho que a gente tem que olhar o processo como um todo. Eu só me senti cutucada a falar sobre isso na sua fala, mas estamos abertos para conversar mais. Não, obrigado, Giovana. Você é a nossa responsável pela carreira, né? Então, tem mais o que expressar. Tiago, o homem do dinheiro, gente. É para eles que vocês têm que olhar, não é para mim, ó. Obrigado, professor Fernando. Boa tarde a todos. Na verdade, a Giovana já falou, agora eu fico até meio com vergonha de falar, que eu ia seguir um pouco meio nessa linha, e é claro que se o site brinca com isso, quem sabe da carreira é muito mais a Cidinha, a Giovana aqui, do que eu. Eu fazia até uma visão de quem, tipo, participei desde lá do começo dessa carreira, de 2018. Desde 2018 eu estou na CIDF e um pouco de tudo que aconteceu e de tudo que a gente consegue ver e trazer até um pouco de uma reflexão que talvez essa CIDF precisa fazer no futuro, de como a gente vai manter essas progressões para os próximos anos. Lembrando um pouco no começo dessa carreira, o que era o fato fundamental ali de começar a girar essa carreira, foi até por isso que 2019 teve aquele processo que era somente vertical, na ideia de continuar somente na vertical, era um pouco na ideia de fazer o que se falava muito aqui do espalhamento das pessoas, que a universidade vinha de muitos anos sem nenhum processo de progressão, e era tratado esse espalhamento. Então, surgiu essa carreira somente a carreira de complexidade, né? Eu acho que até comentei com algumas pessoas aqui, talvez a gente ficar falando em vertical e horizontal, a gente até está agindo um pouco contra o processo, né? Porque hoje, pelo menos na minha visão, vejo claramente que a universidade tem uma dificuldade de entender que são dois processos totalmente diferente, um que mede a complexidade, que é o que a pessoa faz, a função,
está ligado não somente ao seu bom trabalho, mas como qual a sua função ali. Então, é um pouco até do que, ligando que o que a Giovana falou, tem funções que não vão chegar no S4, S5, ali, assim, e não acho nem que isso seja ruim. Talvez, assim, tem funções que a pessoa, para conseguir mais complexidade, talvez ela tenha que pegar novos desafios, novas coisas para fazer para conseguir subir nessa carreira. Enquanto a de desempenho, por outro lado, é uma carreira que deve ser mais com um fluxo até maior de progressões, talvez, e é uma coisa mais perene, assim, que sempre deva ter. O que eu vejo, que eu vi nos últimos anos, após o processo terminado, é até um pouco nessa coisa que todo mundo fala, falta dinheiro. Mas daí a mesma unidade que fala que falta dinheiro, eu precisava promover esse aqui, que são as pessoas que realmente levam a unidade nas costas, a mesma unidade olha e fala assim, mas esse progrediu e não deveria. Então, talvez seja uma coisa que a gente tenha que começar a pensar daqui para frente. Assim, primeiro, a gente não está no momento, eu sei que o Pio já perguntou de recursos ali, de falar de recursos um pouco. Esse aqui não é o momento nem da gente tratar de recursos. Agora é o momento da gente estar aqui fazendo até torcendo para que as comissões de avaliação realmente façam o seu trabalho. Ano passado, se a gente lembrar, a gente teve que responder na CIDF por recursos de pessoas que empataram em 20º e tanto lugar e tinha 42 pessoas com 10 na lista. Então, assim também a gente tem que torcer um pouco para essas comissões fazerem, porque assim, com essa lista dividida da forma que imaginando que a gente pode ter 6 listas ali no vertical, 3 na excelência ali de desempenho, a gente está falando de 10 listas para dividir recursos. Se você fizer um simples percentual, talvez você não vai conseguir colocar dinheiro em nenhuma das listas do vertical. Então, assim, você tem que pensar um pouco, e principalmente a comissão, um apelo até que a gente faça, que eles façam o trabalho aqui com o máximo pensando nisso, porque às vezes a gente pega da nota que todo mundo tem a complexidade, tem a excelência, e a gente acaba prejudicando quem realmente está com excelência no trabalho, quem realmente está. Então, assim, até um pedido para as comissões pensarem bem em quem elas vão dar a nota e qual nota, até para que esses problemas venham a diminuir. Porque não é uma questão de colocar recurso, porque se elas não fizerem o trabalho, provavelmente o recurso acaba saindo para quem tem menos condições do que para quem tem mais aqui. E esse é um dos problemas do pessoal que a Giovana falou ali, dos pessoal que está assumindo os cargos, que normalmente superior com GR é sempre o último da lista, assim. Era um pouco disso para falar, e talvez seja a hora, que até voltando no passado, a gente fez um processo onde a gente procurava exatamente fazer o espalhamento. A gente veio criando mecanismos de fazer essa progressão horizontal, a vertical, só que hoje a gente chega no momento que a gente vê que as pessoas, elas escolhem entrar na vertical ou na horizontal por uma vontade própria e até um pouco sem nenhuma base. Talvez seja o momento da gente até separar um pouco esses processos, até para deixar e perenizar a horizontal de uma forma que já está mais construída, e a vertical talvez a gente tenha que colocar alguns critérios a mais. E daqui eu volto até no grupo de trabalho que a Cidinha fez, o novo anexo 3, e talvez assim esteja na hora da gente pegar, olhar para esse novo anexo 3 e ver alguns novos critérios para a gente colocar para fazer a vertical. Não sei se separar o período, alguma coisa, mas para deixar claro que são 2 processos totalmente diferentes, assim. E não só um processo de pedir, dependendo de onde eu estou, eu vou ganhar 15% nessa, ganho 5% nessa, e fica essa conta só financeira. Mas trazer mais assim o processo para o que ele é para o mérito de cada um, tanto para o mérito da excelência como da complexidade. E dentro dessa complexidade, daí sim, a gente até
pensar de formas melhores de fazer, até para linkar um pouco com o novo anexo 3, com uma nova metodologia para trazer o trabalho que foi feito ali pelo grupo de trabalho, pela Cidinha, pela DGRH, e fazendo uma nova para os próximos anos. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar em algo nesse sentido. Obrigado, professor. Era só isso. Obrigado, Tiago. Edelson, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Acho que só para tentar agregar um pouco na discussão, né? Essa terceira reunião que eu participo, né? E nesse período algumas pessoas também me procuraram, né? Para trazer algumas situações. E aí já falando na questão da carreira, né? Progressão, gestão de desempenho, um ponto até, né? Eu vou soltar alguns exemplos, né? Que eles que trouxeram para mim, né? A questão, por exemplo, da própria chefia, né? A chefia avalia lá o servidor, mas não tem avaliação contrária, né? Então o servidor não avalia a chefia. Né, a questão talvez como o próprio José Luiz e o Marcelo trouxe também, né, várias pessoas, né, do grupo que eu represento chegaram até mim e trouxeram, eu já estou também lá no teto, por exemplo, e não consigo mais caminhar, e essas mesmas pessoas me trouxeram também a situação, por que algumas, né, olhando a tabela de vencimento, por que algumas referências vai até o B não, né, por que algumas vai até o E, por que outras vai até o F, porque essas referências, por exemplo, o teto, por que o 4A, por exemplo, por que não vai até um E, até um F? Então, trouxeram essas questões, né, e eu tenho promovido com essas pessoas com as quais eu represento alguns encontros para a gente tentar, talvez, identificar esses pontos para levar, para trazer aqui na CIDIP, né? Então, por isso que eu quis aproveitar o espaço, né, como o José Luiz já trouxe, o Marcelo, a própria Giovana já colocou alguns cenários. Eu penso que para esse ano, acho que o processo está andando, né, de progressão. Acho que o que a gente tem hoje é isso. Realmente, assim, como o próprio Marcelo já comentou, teve muitas melhorias, é um processo que está em processo contínuo, né, de melhoria, mas talvez para o próximo ano a gente poderia, em algum momento, fazer um estudo, né, criar um grupo para ver se tem algum ajuste, alguma coisa que pode ser melhorado na carreira em si, né, alinhado, né, talvez com essa tabela de vencimentos, para que a pessoa ela possa se situar, ou seja, ela possa se identificar onde que ela está e o que ela precisa fazer para, de fato, né, almejar uma progressão. Para não ficar muito naquela questão de, eu estou, por exemplo, no S2, né, mas tem critérios, né, ali que eu sou referência XYZ, que eu sou S5, mas eu só posso, ou melhor, seria para o 5, né, mas eu só posso ir para o 3. Então, você acaba tendo situações de que a pessoa faz o mínimo, né, para atender aquele nível de complexidade a mais, e tem pessoas que fazem o mínimo mais o máximo, né, para atender o outro. Então, acaba tendo algumas diferenças também, e que, de uma certa forma, acaba frustrando algumas pessoas, das que trouxeram, vieram falar comigo, né, de que, às vezes, tem pessoa que faz pouco e é promovido, outras não são promovidas, né, e outras fazem muito e, às vezes, não é reconhecido. E o último item, né, algumas pessoas, né, só para vocês terem uma ideia, não foi uma ou duas, foi algumas, essa questão, né, de elas estarem também no teto, seja na tabela de distinção ou não, né, ou no teto da carreira mesmo, traz essa frustração, a pessoa ela não sabe para onde ir, né, o que é fazer, e geralmente, às vezes essa pessoa, na maior parte do tempo, tem muito a contribuir, às vezes não, alguns cenários são reconhecidos pela universidade, elas ganham prêmio PAEP, estão ocupando cargos de liderança, né, de gestão. Então, acho que a gente precisaria olhar, talvez melhor a carreira aqui, olhando também essa questão dos vencimentos, para tentar fazer essa gestão de talentos, né, para reter esses profissionais aqui que são valiosos para a universidade, que constrói também essa universidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Edelson. Cidinha, está com a mão levantada. Sim, professor, obrigado. Eu quero fazer duas falas, uma em relação rapidamente o que o Marcelo abordou e outra em relação ao que o Tiago abordou. Vamos lá, a fala do Marcelo. Eu entendo, Marcelo, pelo menos que já está posto, né, na universidade, isso daí, a situação desse grupo que você coloca, né, que existe na universidade, é muito mais uma situação colocada pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos de controle, né, do que propriamente um assunto específico de carreira, assim, né, que a gente tenha uma solução enquanto carreira. São limitações de órgãos externos de controle, onde que a pessoa tem que estar vinculada à função de concurso que ela tem. Então, se eu tenho um segmento e uma função de concurso, eu tenho uma sequência de carreira,
né? Naquela época, no passado, onde a gente teve aquela carreira, onde nós podíamos passar, né? Não era uma carreira segmentada, né? Era uma carreira onde você poderia percorrer sem qualquer olhar sobre o nível, sobre o concurso, né, que a pessoa tinha, ou prestou, o segmento que ela estava, ele podia chegar ao último nível da carreira, né, dependendo das atividades, do seu histórico, etc. e tal. Então, hoje, vocês lembram bem que no passado, o Tribunal de Contas questionou aquela prática que a universidade teve dos processos de mobilidade, que fazia as alterações de função, e a partir daquele momento, essa prática não pôde existir mais na universidade, que foi a mudança de função para situações como essa, porque nós tínhamos uma carreira que não era segmentada. Então, isso não foi uma invenção da universidade, não é uma invenção de teorias de carreira, é uma imposição dos órgãos de controle, né? É uma imposição, é uma avaliação de que a pessoa presta um concurso, ela tem um caminho. Aí depois o professor Sartre pode até colocar, né, um exemplo talvez da carreira docente, você faz um caminho na carreira docente e chega uma hora que você, ali é seu teto na carreira, né? E nós temos essa situação na universidade, né, porque por isso que eu acho importante a não mudança de carreira constantemente, a gente sempre buscar melhorar a carreira que a gente tem a partir de regras, a partir das normativas internas e externas, para que a gente não tenha situações dessa natureza, né? Então, nós vivemos esse ideal no passado, de que nós poderíamos entrar no fundamental e chegar ao final da carreira. Hoje isso não existe mais, né? Então, as pessoas, uma carreira segmentada, ela tem os tetos dentro do segmento. Então, para isso, hoje a gente já faz orientação para quem presta concurso na própria integração, dizendo, olha, você entrou nessa função, nesse segmento, o seu teto é aqui. Agora, se você quiser ou pretender crescer na universidade quanto carreira, você tem que prestar outro concurso. E várias pessoas que já entraram em concurso de médio já entenderam isso, já prestaram, já foram para o superior. Porque no superior ele sabe que ele tem a possibilidade, dependendo, né, das atividades, tudo que ele fizer ao longo da carreira dele, ele poderá chegar ao final da carreira, né, depois aí de uma trajetória tal. Então, assim, o que a gente tem percebido? A gente não tem mais arranjos, não é possível mais. A gente criar regras só da universidade, sem esse amparo, na verdade, sem esse olhar externo, né? Então, é uma situação que foi criada, eu acho que tem pessoas, inclusive, né, que pode estar nessa situação, que tiveram uma ascensão rápida de carreira, por isso está no final, né? Está lá no teto daquela carreira. Mas, assim, e também são escolhas ao longo do tempo, né, de pessoas que a gente sabe que pelos ganhos que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, às vezes abrir mão de você estar numa situação de média, onde você já tem várias coisas incorporadas, para prestar um concurso de superior, e muitas vezes você entrar na inicial, então aquela história, né? Às vezes você tem que perder para ganhar. E muitas pessoas lá atrás não fizeram essa opção de perder para ganhar, e agora está no limite, né? Então, eu acho que a universidade pode estudar, acho que tem que envolver a procuradoria, né? A gente, o DGRH pode colaborar, mas eu só queria contribuir com essas limitações que nos foram colocadas aí ao longo do tempo, pelo menos, né, nos últimos anos, que fez com que a universidade tivesse uma carreira segmentada dessa forma. Então, era isso. Com relação ao que o Tiago disse, como ele falou a respeito do trabalho que nós fizemos de revisão do anexo 3, nós fizemos sim, foi um GT muito participativo, nós trabalhamos 1 ano, né, fazendo esse trabalho, nós entregamos o relatório para a reitoria de todo esse trabalho realizado. O reitor, eu já até falei isso aqui uma vez, não lembro quando, o reitor nos devolveu solicitando que nós fizéssemos estudos técnicos de viabilidade, técnicos, não econômicos, estudos técnicos. E a DGRH está se debruçando sobre isso. Nós temos aqui
a orientação de um docente da FCA e uma pós-doc que está trabalhando conosco junto, especialista em multicritérios e raciocínios aí importantes, né, novos conceitos, que em breve a gente precisa levar esse quadro orientativo para a CDIF. Mas é uma preocupação que a gente tem e que a gente está estudando isso. Não adianta levar para a CDIF se a DGRH não colocar junto uma proposta de viabilidade. Nós temos sistemas, nós temos procedimento em andamento, então nós temos um estudo e nós temos uma vida em andamento. Nós temos sistemas de progressão, sistema de gestão de desempenho. Então, nós estamos no momento de estudar essa questão dessa viabilidade. O que o estudo apontou, né? Como que a gente coloca tudo aquilo na prática? Como que a gente entende, né, que isso seria possível? Então, nós estamos trabalhando nisso e em breve, né, não sei se em breve no tempo possível, nós vamos levar isso para a CDIF, mostrando para vocês, olha, o resultado foi esse, o estudo de viabilidade técnica, né, é esse enquanto DGRH, porque não adianta nada a gente levar um quadro orientativo para a CDIF aprova, depois a DGRH não consegue implementar. Nós temos que apontar, olha, aprovando isso muda a deliberação da carreira aqui, isso muda o sistema aqui, isso tem que fazer adequação na gestão de desempenho ali, tem que adequar a questão da progressão, então tem várias implicações. Então, nós estamos nesta fase de fazer esse estudo para mostrar, né, o resultado, né, então, publicizar mais ainda o trabalho do GT, que foi muito importante, foi muito trabalhoso, sim, sabe? Foram praticamente um ano de reuniões semanais, debatendo sobre isso, analisando outras experiências e olhando a realidade da instituição. E agora, como que a gente pega aquele estudo e coloca e substitui o anexo 3, que hoje, né, tem várias dúvidas aí de atendimento, que o anexo 3 podia ser assim, podia ser assado e tal. E, além disso, né, vai ter a contribuição da Câmara em criticar, em sugerir, né, que é o papel da Câmara em relação a todo esse trabalho feito. Então, estamos trabalhando com muita seriedade e com muito empenho, contando com pessoas bem capacitadas, ainda bem, né, dentro daquela, vamos dizer, perspectiva do ganha-ganha, né? A gente tem um docente nos ajudando a estudar um problema, nós temos um pós-doc nos ajudando a estudar um problema, isso traz, a gente conseguiu Bolsa FAIPEX para esse projeto, então a gente tem o retorno do aprendizado, porque a gente, enquanto servidor, a gente aprende, né, com novas teorias, técnicas, são, vamos dizer, parâmetros acadêmicos, né? E a gente traz a realidade, o problema. Então, é tudo que a pós-doc falou para a gente, é tudo que o pesquisador quer, é um bom problema, porque aí ele, né, ele vai buscar, estudar e trazer para a gente aí as soluções. Nós estamos bastante animados com isso, e eu defendo, até falei com a Giovana, com a Cris essa semana, eu acho que nós teríamos que ter permanentemente estudos dessa natureza sobre carreira, né? Não só, assim, de solavanco, sabe? Tem estudo. Mas, assim, contando com pessoas que buscam, né, novas técnicas, novas metodologias, novos aportes teóricos, até para fazer coerência com uma instituição de ensino e pesquisa que nós somos, né? Então, a gente não pode ter uma prática administrativa tão descolada do que acontece nesse mundo, vamos dizer assim, de evolução entre a academia e a prática. Nós estamos tentando fazer isso, e em breve a gente vai estar apresentando para vocês, quando a gente fechar essa questão dessa viabilidade técnica, né? Isso passando para a prática. Então, Tiago, obrigada aí pela fala, porque você me deu a oportunidade de poder falar isso para a Câmara, que eu acho que é importante também. Obrigado, Cidinha. Marcelo? Professor, 1 minuto só, tá? Não vou me alongar, não. Não, é tranquilo. Cidinha, obrigado. É isso mesmo, a gente já discutiu várias vezes, né? A Cidinha sempre traz a questão
das implicações jurídicas, mas o fato concreto, e acho que a gente evoluiu muito culturalmente na universidade. Hoje eu conheço vários que prestaram concurso para ir para o superior, e está posta a regra, está tudo certo. É assim que tem que funcionar. A questão é que essas pessoas que foram para o grupo de extinção, elas foram vítimas. Elas estavam numa carreira que não era segmentada e tinham aspirações, foram estudar, ocuparam cargos e de repente foram degoladas. E aí essa é a questão. Foram vítimas. E não, meu caso, vamos colocar, não vale a pena eu prestar concurso. Eu até prestaria um concurso superior, é minha área, administração pública, acho que eu iria bem, mas não vale a pena. Eu tenho 36 anos de Unicamp, com gratificação incorporada, 7 quinquênios, não vale a pena. Eu já resolvi minha vida, estou dando aula lá fora. E o doutorado que eu fiz, eu complemento minha renda dando aula lá fora e está tudo certo. Colaboro aqui no Unicamp com o programa de pós, está tudo certo. A questão é que o que está de fundo é que essas pessoas, elas foram vítimas. Elas foram degoladas no curso da sua trajetória, na sua trajetória, no curso profissional. Isso eu acho grave. E não é herança dessa gestão, mas se essa gestão conseguisse resolver, e nós aqui somos a gestão, de forma colegiada. Eu acho, por exemplo, por que que não pode, juridicamente perguntando, por que que não pode quem está no grupo de extinção, no 4.21 e só na horizontal, de 1 em 1, de, sei lá, de 3 em 3 anos, disputar entre si essas 35 pessoas, elas terem a chance de 3 em 3 anos, como qualquer reles mortal, PAEP na universidade, ganhar uma referência, andar uma referência de 3 em 3 anos. Qual a implicação jurídica disso? A PG, e não é crítica, mas é um ponto que eu tenho que colocar, ela não validou essa carreira. Então, acho que é importante que a PG ajude a gente a achar uma solução também para esses casos. Porque eu não fui na justiça, mas se eu fosse na justiça, eu acho que, sabe, dá um molho essa discussão, né? Eu adoeci, fiquei 6 meses afastado, quase não defendo meu doutorado. Então, assim, esse é o meu caso, é um relato que eu estou trazendo aqui, mas tem vários outros. Então, assim, é isso. E aí, em relação a Giovana, aquela questão, realmente, tudo bem, é válida a resposta, mas eu quis dizer, repito, é o caso dos dirigentes da administração. Então, vou dar nomes aqui: Cidinha, Everaldo, Edson Lins, Juliano, Braga, o Oscar, o Márcio, Fernandi. Esse pessoal concorre, pelo que eu lembro, concorre entre si. Eu tenho um receio de que, no futuro, não haja muito interesse por esses cargos, se essas pessoas não forem contempladas. E 2 dirigentes me procuraram, assim, muito em off, né? Não vou falar o nome dos dirigentes, óbvio que não. Nos procuraram também. Então, você vê, então eles estão vendo, o dirigente está no S2 dirigindo um órgão que tem subordinado pleiteando no S4, e pode ser que ele seja contemplado. E tudo bem dele ser contemplado, mérito para nós, para a carreira, mas ele está ficando no prejuízo de assumir aquele órgão. Então, acho que a gente tem que pensar isso. Desculpa, professor, pedi 1 minuto, foram 3, mas eu encerro aqui. Obrigado, Marcelo. Bruno? Eu estava no GT quando a gente teve essa ideia de separar os dirigentes, então acho que eu tenho um pouco de liberdade para falar. E não, Marcelo, eles não estão no prejuízo, eles estão na mesma situação de todo mundo, porque eles vão receber a verba proporcional ao salário deles. Então, se 20% dos servidores PAEP vão progredir, 20% dos dirigentes vão progredir. Eles estão na mesma situação de todo mundo. Criar uma situação diferente disso é um privilégio. Então, eu só queria manifestar sobre isso. Obrigado, Bruno. Bom, eu não vejo mais nenhuma manifestação, inscrição. Rodrigo. Obrigado. Vou baixar a mão assim. Eu não quis voltar ao assunto e interromper essa discussão aí, esse debate aí muito produtivo aí entre a Cidinha, o Marcelo e o Bruno. Mas eu queria só voltar à pergunta, porque a Cidinha trouxe informação da questão do final aí do relatório do trabalho remoto. Muitas dúvidas surgirão. Cidinha, o próximo fluxo, ou o Bruno também, está indo para a PG para dar um ok ali, jurídico ali do que é possível, e depois é um projeto piloto que seria o que? Algumas unidades, algum critério, a universidade como um todo. Como que está? O que seria aí para o futuro aí? Obrigado. Rodrigo quer um spoiler. Vamos lá.
Ô, Rodrigo, não me enrola não, hein? Então, Rodrigo, nós apresentamos uma proposta de um projeto piloto para a Unicamp, como foi, vamos dizer assim, a obrigação dada ao GT, tá? E isso está na mão da reitoria. Obviamente tem critérios, tem uma série de... Eu não vou dizer quais sugestões a gente deu, tanto de unidade e tal, porque, né, a gente ainda está aguardando a reunião com a reitoria, acho que não fica legal a gente falar isso antecipadamente. Mas o que foi solicitado é que nós fizemos um estudo para aplicação de um piloto. Então, nós fizemos esse estudo e fizemos a proposta para esse piloto, para 6 meses, que foi a solicitação. Uma proposta para 6 meses, com avaliação de 6 meses, né? E depois, a partir do resultado, aí ser avaliado se a universidade tem interesse de ampliação para toda a universidade. E nós estamos propondo trabalho híbrido, não trabalho remoto, nada. À luz do que a gente viu, está vendo, acompanhando em várias instituições e empresas. As pessoas que estavam remoto estão voltando para o híbrido. Por N razões que a gente justifica lá no projeto e que as empresas justificam também. Desde questão de cultura, desde questão de pertencimento, desde questão de desempenho, desde questão de adoecimento emocional, desde questão de não separação trabalho e família, uma série de questões que nós estudamos que nos levou a concluir que é um bom começo pelo híbrido e aprender, porque a pessoa, nós vamos ter que mudar o nosso entendimento sobre o que é o trabalho, sobre a relação de trabalho constituída ao longo da nossa vida. É um outro jeito de trabalhar. Né? Você trabalha por entrega, por resultado. Né? Muito diferente do que a gente pratica e a gente está acostumado. E mais ainda, a gestão desse trabalho, ela não é simples. Ela requer uma capacitação dos gestores para que haja esse acompanhamento, né, e haja, vamos dizer assim, a garantia do resultado. Né? Mas, assim, eu acho que em breve deve ter mais notícias sobre isso. O spoiler já deu, foi um baita de spoiler, que acho que já esclarece o rumo que tá seguindo aí. Tá bom. Tá vendo? O professor Sérgio fica falando para a gente falar, a gente fala, a gente vai além. Obrigado, Cidinha. Obrigado, Rodrigo. Não vejo mais nenhuma inscrição, nenhuma mãozinha levantada. Bom, eu só queria ter um pequeno comentário, né? Não vamos falar de dinheiro hoje, eu acho que o Thiago já deixou claro, até dentro do próprio cronograma, a questão financeira está para frente, né? Eu só confesso, Pio, que me incomoda um pouco quando a gente fica fazendo essas comparações USP-Unicamp, tá? Ainda bem que nós somos Unicamp e não somos USP. Tá? Eu vou dar só um exemplo. Faz 10 anos que a USP não faz progressão da carreira para a EP. Então, eu prefiro ser muito mais Unicamp. Nós conseguimos, nesses 2 anos, progredimos 4.000, teremos ainda o nosso terceiro, teve a de 2019. A USP, por exemplo, só contrata CLTista. Eu não sei se é o melhor para nós hoje, do ponto de vista dos servidores. Há muita diferença entre as instituições. A gente não só pode buscar nas instituições o que é a vantagem e outra. Né? Todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Né? Mas eu me orgulho muito aqui como PRDU, como participante presidindo aqui na nossa CIDF, o nosso processo de progressão. Né? Eu acho, pelas falas anteriores aqui, eu vejo que isso é quase um consenso dentro da nossa CIDF. E, evidentemente, que ninguém aqui diz que é perfeito. Todo mundo aqui está sugerindo mudanças, melhorias, e eu acho que esse é o processo. Tá? Então, eu prefiro ainda ter o que nós temos aqui, e só para dar um número que é importante, tá, gente? Esses números aí, até o próprio Thiago me passou, na verdade, foi a DGRH. A diferença entre o salário de entrada na Unicamp, no nível médio, e a média salarial é 66%. A diferença no nível superior entre o salário de entrada e a média salarial é de 61%. Sabe por que acontece isso? Porque tem carreira, porque tem progressão. Não é apenas a questão dos 5 anos que a gente consegue, né? E também
Gente, agora escapou o nome. Os 20 anos, quando a gente obtém a... Cidinha, me ajuda. Sexta parte? Sexta parte. Então, essas questões são importantes também. A progressão ela tem um efeito muito importante aqui. Nós fizemos ontem, podemos trazer para cá uma apresentação para os docentes sobre a importância da progressão do ponto de vista da remuneração. Tá? E é isso que pouco que nós estamos discutindo aqui hoje. Tá? Grande parte dessa diferença se deve à progressão. E repito, a USP não faz há 10 anos. Tá? Gente, boa tarde a todas e todos, obrigado o debate foi ótimo, eu gosto muito de um expediente como esse, onde a gente traz demandas, onde a gente faz discussão, eu acho fundamental, tá? Obrigado e até a próxima, que é quando, Ademir? Dia 9 de maio, professor. 9 de maio, até a nossa próxima CIDF. Até. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.